Esta é a minha última reunião de Câmara em que participo como vereador neste ciclo de 8 anos. Este é o meu testemunho pessoal. Peço desde já perdão, porque neste momento não falar por mais ninguém, a não ser eu próprio. Tive e tenho a honra de ter sido escolhido pelos municípios da minha terra para os representar. Isto é uma coisa muito séria para mim. Julgo que o fiz bem, ou pelo menos fiz o melhor que fui capaz. Com verdade sempre, em liberdade todos os dias, com solidariedade sempre que o momento nos exige e sonhando. A este propósito, da verdade, da liberdade, da solidariedade e do sonho, hoje é dia 7 de outubro. Completam-se 2 anos sobre uma invasão bárbara de um grupo de terroristas sobre uma população civil. 5.000 terroristas mataram 1.200 pessoas. Mais de 100 eram civis. Raptaram ainda 200 pessoas, entre as quais crianças, algumas ainda bebês, mas também idosos. Mais de 2 dezenas ainda se mantêm em cativeiro. Que não se confunda nunca estes atos com o direito do povo palestiniano à sua autodeterminação. Em nada contribuem para a legitimidade da luta desse povo, mas legitima o direito à defesa por parte de Israel. Os terroristas do Hamas não querem a liberdade do povo palestiniano. Usam como escudo, quer somente a destruição de Israel. Condeno veementemente os excessos, seja de que lado for nesta guerra. Mas no meio de tanta desinformação, de propaganda, que pretende reescrever a história, é bom que não nos esqueçamos do que lhe deu origem. Mas, retomando o que à nossa terra diz respeito. Estes 4 vetores são os vetores a que eu obedeço convictamente, que aprendi dos mais velhos e que procuro transmitir aos mais novos. São estes vetores que pautam a minha vida privada e só podem ser os mesmos que pautam a minha vida pública e política. Quem se apresenta perante os seus cidadãos para os representar na organização da sociedade, no chão comum em que vivemos, e não o fizer com verdade, liberdade e solidariedade, não merece a confiança do povo. Deixa de ser um homem ou uma mulher, passa a ser um boneco. Não ser verdadeiro é trair a confiança em nós depositada. Ser livre é a garantia que os nossos cidadãos têm que atuamos em defesa dos seus interesses e não os de quaisquer outros. Ser solidário é empatia, é pôr-nos no lugar do próximo. Ver com os seus olhos as dificuldades por que passam e saber então o que fazer para as ultrapassar. Por fim, o sonho. Se não sonharmos num futuro melhor, mais justo, com mais oportunidades para todos, em que todos possam crescer em todos os sentidos, se não existir o sonho, como saberemos o que andamos a fazer e porquê? Mas na democracia representativa em que vivemos, ninguém faz bem sozinho. E por isso hoje o que tenho a fazer são agradecimentos. Em primeiro lugar, o primeiro agradecimento vai para os homens e mulheres que me elegeram, que me apoiaram, os que me desafiaram, os que me elogiaram, os que me defenderam, os que comigo foram solidários. Mas também agradeço aos que frontalmente me criticaram, aos que frontalmente discordaram, aos que frontalmente me confrontaram. Faz parte do jogo da democracia e só assim ela fica mais forte. Todos merecem a minha profunda consideração. Agradeço ainda aos que, sem frontalidade que se exige, até aos que me ofenderam, mas por outras razões,
porque ficámos precavidos dos traços que definem o seu caráter. Aqui quero clarificar que a minha intervenção é sempre feita no campo do combate das ideias. Discuto escolhas ou comportamentos. Os adjetivos que uso são sempre dirigidos às escolhas que as pessoas fazem e aos comportamentos que as pessoas têm, nunca aos protagonistas das escolhas ou comportamentos. Porque é nas escolhas e nos comportamentos que se vê a coerência das ideias. Por alguma vez, no calor do debate, sentiram que assim não foi, então que me perdoem, pois não foi essa a intenção ou vontade. Agradeço aos que aqui ao meu lado, eleitos nas listas por mim lideradas, me acompanharam. A Maria João Cadilho e o José Paulo Pereira. Estiveram ao meu lado, em todos os sentidos, aceitando o risco da exposição pública de uma candidatura e depois estarem aqui de 2 em 2 semanas a exporem as suas opiniões, vontades, contrariedades, relativamente à interpretação que cada um de nós faz do melhor interesse à comunidade. A relação que se estabelece não tem comparação com a que existia antes. Obrigado. Obrigado, Sr. Não terminou? Pensei que tivesse terminado. Peço desculpa. Muito obrigado, pensei que tivesse terminado. Faz favor. Está desatento, se não tinha percebido que era obrigado. Pelas mesmas razões, agradeço aos que também, ao meu lado, eleitos nas listas por mim lideradas, exerceram os seus mandatos na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia. São precisas muitas horas para, com seriedade, preparar, discutir, precisamente, a melhor interpretação do interesse comum. Mas este exercício democrático autárquico não se faz só com uma dezena de eleitos. Também é feito com todos os que se dispõem a sê-lo. Por isso, agradeço às centenas que nas eleições de 2017 e 2021 se disponibilizarem para estar ao meu lado, preparando candidaturas e candidatando-se. Muito obrigado a todos. Este exercício democrático faz-se com... Este exercício democrático autárquico faz-se com os restantes eleitos, das demais forças políticas. Neste particular, agradeço aos vereadores Silvia Vítor e David Mendes e ao Presidente Luís de Sousa no mandato 2017-2021 e aos vereadores Ana Coelho, Mara Oliveira e Inês Louro neste mandato. Ao António José Matos e ao Presidente Silvino Lúcio nos 2 mandatos que comigo partilharam 223 reuniões de Câmara em que participei. Em 8 anos não estive presente numa única reunião. Foram 224 ao todo. Agradeço a atenção que me deram, às vezes como comigo concordaram, manifestando ou ficando calados. Até mesmo naquelas vezes em que me contestaram só porque sim. Deixo-vos um conselho. Essa contestação, feita só porque a ideia vem do outro partido, afasta os cidadãos da política e fortalece os sintomas de doença que a nossa democracia vive. Não se pode desconsiderar os cidadãos com a retórica da pouca política e esperar que essa atuação não provoque a desconsideração dos agentes políticos e não turve o julgamento de alguns no momento do voto. Agradeço todos os momentos em que connosco foram solidários, mas também não esquece quando não foram. Essa é uma nódoa irreparável na democracia local. Bem sabem que agiram errado e será irreparável enquanto não o admitirem. Um agradecimento também aos presidentes de junta. A cordialidade, a simpatia, a postura franca e até por vezes colaborativa que conseguimos estabelecer demonstra o que tenho dito muitas vezes. É na atividade das juntas que se vê menos a politiquice dos partidos. É também por isso que estão mais perto dos cidadãos. O agradecimento também aos funcionários do município, muito em especial aos que acompanharam estas reuniões,
Sei que compreendem os momentos em que fui aparentemente responsável por ir almoçar mais tarde. Um particular agradecimento aos funcionários que rompem mais ou menos os condicionalismos sentidos por contactarem com os eleitos da chamada oposição. Situação inadmissível em democracia e que não adianta negar a existência. Por fim, um agradecimento a todas as instituições, associações, clubes, empresas, escolas com quem me relacionei no exercício destas funções. Agradeço especialmente àqueles que também rompem, mais ou menos, os mesmos condicionalismos sentidos por contactarem com os eleitos da chamada oposição. Situação também inadmissível em democracia e que não adianta negar a existência. Há quem peça descrição no contacto aos que só convidam para eventos os vereadores com tudo atribuído. Nas pessoas de todos os seus dirigentes deposita confiança no papel fundamental que também têm no desenvolvimento da nossa comunidade. Agradeço muito especialmente o que aprendi com todos e saio muito mais rico do que aqui entrei. Mas também saio consciente de ter feito, pelo menos, o mandato da oposição mais produtivo de que há memória. Não é fácil ter conquistas a partir da oposição minoritária, mas conseguimos. Parar o depósito de lixo no aterro. Ainda não está fechado, mas independentemente do exercício destas funções, é uma luta que não abandonarei enquanto isso não acontecer. Esta luta já me prendeu uma acusação em tribunal, a única que tenho tido na vida. Mas já sabem que isso não me intimida. Conseguimos evitar 2 dos 3 megaparques solares que se instalassem no concelho. Não porque tenhamos genericamente alguma coisa contra a produção de energia pela luz solar, mas porque, como foi feito, condiciona o nosso desenvolvimento e tem custos ambientais. No entanto, graças à nossa intervenção, o município recebeu mais de 2 milhões de euros de compensação pela instalação da torre Bela. As obras do Centro de Saúde de Alcoentre têm o dinheiro suficiente para o necessário pela nossa intervenção, bem como foi garantido o financiamento para o ar-condicionado do Centro de Saúde da Zambuja. O campo de jogos da escola secundária foi requalificado. No da básica está a ser instalada a cobertura. Temos a esperança que a obra da secundária se concretize com o aumento da capacidade da escola e com o tão sonhado pavilhão. Temos agora também a promessa da instalação de uma creche na freguesia de Alcoentre, com anos de reivindicação nossa, mas que até há pouco não estava incluída na Carta Educativa. É também nossa a proposta da Carta Municipal de Habitação, infelizmente ainda não terminada, mas que irá dotar o município com a primeira estratégia de habitação. A reconstrução do toldo dos casais de farol, o reforço dos apoios às IPSS, o reforço dos valores pagos às equipas de intervenção permanente dos bombeiros e Cruz Vermelha, o apoio ao Paço das Virtudes. Anos a chamar a atenção para a situação da saúde, anos a dizer que a solução passava pelas USFs, com o envolvimento da Câmara e das instituições das IPSS. Finalmente todos veem esse caminho. Em conclusão, estas 12 razões justificam um sentimento de dever cumprido. Gostava que quem vence eleições não tivesse tanto medo de as perder. Se assim fosse, ouviria mais os restantes eleitos e, no conjunto, estou certo, faríamos melhores políticas. Felicidades a todos. Vamos certamente continuar a encontrar-nos, porque não abdico de andar por aí. Estou na minha terra.